E aí pessoal, professor Matheus aqui com vocês. Bora para uma aulinha de Teorema de Pitágoras, uma aulinha muito boa, tá? Olha só, antes de começarmos, quero dizer que estava com uma saudade gigante de vocês. Espero que estejam todos bem, que estejam conseguindo acompanhar, estudando, se divertindo um pouco em casa. Eu sei que é um momento diferente para nós, né? Mas a gente vai passar por isso, vai ficar muito melhor depois dessa fase aí. E com certeza, galera, bora se divertir um pouco com a matemática aí também. A gente vai mandar muito bem num dos conteúdos mais legais, tá? Um dos conteúdos que eu gosto muito, que é Teorema de Pitágoras. É um conteúdo que vai misturar um pouquinho de geometria, vai misturar com álgebra, vai usar raiz quadrada, coisas que a gente já estudou. Cara, conteúdo sensacional. Então bora lá, oitavos anos, bora aprender um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Deixa eu diminuir um pouquinho do meu vídeo aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Conteúdo sensacional, tá? Conteúdo realmente top. Pega a apostila de vocês e abram na página 102, tá? E vai desde a 102 folheando até a 105, é onde vai estar esse conteúdo. Eu recomendo também que vocês peguem o caderno de vocês e façam todas as devidas anotações, tá? Tudo que a gente fazer aqui na sala e não tiver na apostila, então vai lá e anota no caderno. Tudo que tiver na apostila, destaca na apostila. Escreva mesmo, porque quando você escreve, você fixa o conteúdo. Então vai lá, faz as devidas anotações, tanto no caderno quanto na apostila. Resolve todos os exercícios que a gente fizer aqui no slide. Vai lá e copia, escreve no caderno certinho. Que daí sim a gente vai mandar muito bem nesse conteúdo, um conteúdo top, tá? Um conteúdo bom demais, lindo demais. Olha só, então Teorema de Pitágoras. Primeiramente, gente, o que é o Teorema de Pitágoras, né? O Pitágoras é esse carinha aqui, que tem essa escultura dele. Esse cara, ele era tanto filósofo, matemático, como boa parte dos gregos na época eram, os grandes pensadores. E ele descobriu uma relação muito legal em um triângulo classificado como retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Legal? Então, esse triângulo aqui, que tem um ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele, que no caso é esse lado aqui de cima, que é oposto ao ângulo de 90, esse lado aqui de cima é chamado de hipotenusa. E esses dois lados pequenos aqui, esses dois, são chamados de catetos. Legal? Então, qual é a relação que ele achou? O Pitágoras ele viu uma relação muito massa entre a hipotenusa e estes dois catetos. Basicamente, ele falou o seguinte, ó, se eu pegar um quadrado de lado igual à medida de um cateto e somar com um quadrado de lado igual à medida do outro cateto. Como assim? Eu peguei esse quadrado aqui, digamos que essa medida seja 3. Então, eu vou fazer um quadradinho aqui de lado 3. Aqui essa medida é 4, então eu vou fazer um quadrado de lado 4. E aí ele falou que num triângulo retângulo, a soma dessas duas áreas aqui teria que dar igual à área desse cara aqui de cima, ó. A área de um quadrado cujo lado mede exatamente a hipotenusa. Legal? Então ele falou o seguinte, ó. Se o triângulo for retângulo, obrigatoriamente isso vai funcionar. Sempre vai funcionar. Se ele for retângulo, essa área aqui, somada com essa daqui de baixo, tem que dar igual a essa aqui de cima. Será que isso realmente funciona ou não? Se lembra como é que a gente calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado. Legal? Esse quadrado aqui, ó, é a área 3 por 3. 3 vezes 3, 9. Então ele tem como se tivesse 9 quadradinhos aqui de área 1, né? 9 quadradinhos de área 1. Concorda? Então tá ali, ó, 9 quadradinhos. Se você olhar para cá, eu tenho 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então é como se eu tivesse 16 quadradinhos de área 1. E aqui em cima, vamos ver se somando essas duas áreas dá exatamente o que tem ali em cima. Quantos quadradinhos amarelos a gente tem mesmo? Amarelos. 9, né? Então vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantos azuis? 16, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Top? Então, realmente, se eu somar as duas áreas, dá a área daquele quadradozão grandão, cujo lado mede a hipotenusa. Basicamente, essa é a ideia original que o Pitágoras teve. Essa ideia eles adaptaram
e criaram esse teorema aqui, ó. Que se eu tenho uma hipotenusa de medida A e eu tenho os dois catetos que eu chamei de B e C, então eu sei que se eu pegar... Como é que é a área de um quadrado mesmo? É pegar o lado e elevar ao quadrado, né? Então eu vou fazer que a área desse quadrado grandão aqui, que vai formar aqui, então vai ficar A ao quadrado, vai ser igual à soma das áreas desses dois quadradinhos aqui. Aqui é um quadrado de lado B, então vai ficar B ao quadrado, e aqui é um quadrado de lado C, que vai formar aqui embaixo, então mais C ao quadrado. Legal? Esse carinha ali é o Teorema de Pitágoras, cuja frasezinha foi condensada assim, ó. O quadrado da hipotenusa, que está aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Massa? Então a frase, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas ela é uma frase condensada, né? Só para a gente conseguir falar de uma forma mais rápida. Basicamente o que a gente está falando é que a área do quadrado grandão aqui de lado A, que é a área calculada dessa forma, é igual à soma dessas duas áreas aqui, ó, que é essa mais essa daqui de baixo, que é essa. Top, né? Coisa linda. Bonito demais. Bora lá. Basicamente dá de representar dessa forma assim também, ó. Um triângulo retângulo, que tá um gateto, outro gateto, e a hipotenusa. Mentira, é cateto, tá? Não é gateto. Top, vou até voltar mais um pouquinho. Tá, bora pro conteúdo. Não, vou voltar mais um pouquinho. Deu? Ah não, agora vai pro conteúdo. Vai. Olha só, ternos pitagóricos. O que são ternos pitagóricos? Basicamente, gente, olha só. Se o triângulo for um triângulo retângulo, obrigatoriamente essa relação aqui vale. Sempre vai valer. Será válida, sempre. Esse cara que é a hipotenusa vai ser igual sempre a esses dois aqui. Sempre o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sempre vai valer. Tá? E o que são ternos pitagóricos? Ternos pitagóricos são números inteiros que a gente define para os lados, de modo que sempre vale essa regrinha. Um triângulo que tem lados inteiros que vale essa regrinha do Teorema de Pitágoras. Vamos ver exemplos para a gente ficar mais claro para nossa aqui no para nossa compreensão, tá? Vamos ver o exemplo. Vou pegar esse triângulo aqui de lados 3, 4 e 5. Esse triângulo, se você prestou atenção no anterior, ele é o mesmo que tinha lá, né? Basicamente, então, gente, quem que é a hipotenusa desse triângulo ali? É o 5, né? E os dois catetos são 3 e 4. Então, se vale o Teorema de Pitágoras, isso daqui é um terno pitagórico. Vamos ver se o Teorema de Pitágoras vale? Vamos lá. Então eu sei que a hipotenusa ao quadrado, que é 5 ao quadrado, tem que ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tanto faz. Legal? Então se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é esse cara aqui, porque é oposto ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui embaixo. Vai ser igual a soma desses dois aqui ao quadrado, né? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Massa? Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então, 25 teria que ser igual a 16 mais 9. Se isso for realmente verdade, então esse item é válido. Quanto que é 16 mais 9? 25, né? Então, sim, isso é realmente válido. Então, o triângulo 3, 4, 5 é um triângulo retângulo. E o 3, 4, 5 são ternos pitagóricos, tá? Ternos pitagóricos válidos. Esse terno pitagórico aqui, gente, eu quero até que vocês destaquem, porque lá quando vocês forem estudar vestibular, coisas do tipo, vocês vão ver que o triângulo 3, 4, 5 vai acompanhar a vida de vocês. Vai aparecer o tempo todo. O triângulo 3, 4, 5 é um triângulo retângulo. Legal? É um triângulo retângulo. Por que é triângulo retângulo? Porque a gente verificou aqui, né? Que colocando os lados funciona. Vamos pegar um outro triângulo para ver se funciona, tá? Um triângulo de lado 5, 12 e 13. Se ele realmente for retângulo, então vai funcionar o Teorema de Pitágoras. Beleza. Qual desses caras aqui é o maior lado? O maior é o 13, certo? Então, a hipotenusa sempre é o maior lado. Então, a hipotenusa, se esse cara for retângulo, é o 13. Então, vou lá. 13 ao quadrado vai ter que ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quanto que é 13 ao quadrado? 169. Quanto que é 12 ao quadrado? 144. Quanto que é 5 ao quadrado? 25.
E 144 mais 25 realmente dá 169. Então significa que o 5, 12 e 13 é mais um terno pitagórico. É mais um triângulo que realmente vale o teorema de Pitágoras. Então esse cara aqui é mais um exemplo de um triângulo retângulo. Gente, existem infinitos triângulos retângulos. Nem sempre os lados são inteiros, mas os que são inteiros a gente chama de ternos pitagóricos. Legal? Top, né? Bora seguir então no nosso conteúdo. Olha só, um triângulo retângulo possui hipotenusa medindo 10 centímetros e um cateto medindo 6 centímetros. Qual a medida do seu outro cateto? Gente, pausa o vídeo e tenta fazer, tá? Tenta fazer, depois vem aqui e acompanha a resolução comigo. Olha só, eu tenho um triângulo retângulo e a hipotenusa vale 10. A hipotenusa fica oposta ao ângulo de 90. Então o ângulo de 90 está aqui embaixo, a hipotenusa tem que ser esse cara aqui de cima, né? A hipotenusa tem que ser aquele carinha que vale 10. E tem um cateto que vale 6. Então eu posso, digamos que o cateto que vale 6 seja aquele cara ali. Se aquele cara vale 6, ele pede a medida do outro cateto. Eu sei o valor do outro cateto? Não. Então eu posso chamar de x. Vou chamar de x. Posso chamar da letra que eu quiser, tá? A letra que eu achar conveniente. Eu vou chamar de x. E aí, gente, se esse cara é um triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo vale o famoso teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem que é a hipotenusa? O 10. E aqui nos catetos eu escolho, né? Um eu coloco como 6 e o outro eu coloco como x. Então vai lá, 10 ao quadrado vai ficar igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Top? Quanto que é 10 ao quadrado? 100. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Então vai ficar 100 igual a 36 mais x ao quadrado. Esse 36 aqui, ó, tá positivo, né? Então eu vou subtrair dos dois lados ou levar ele para cá com o sinal trocado, né? Aquela história, eu já falei para vocês isso em sala. Então vai ficar 100 menos 36, que é igual a x quadrado. Quanto que é 100 menos 36? 64. Então eu vou ter 64 igual a x ao quadrado. E quando chega nesse ponto, eu posso trocar de posição os dois aqui, né? Já que é uma igualdade. Se 64 é igual a x quadrado é igual a 64. Por que eu troquei? Porque boa parte das pessoas tem uma agonia em deixar a incógnita no lado direito, né? Mas não muda nada, tá? Se você deixar a incógnita no lado direito da equação, pode continuar a continha sem peso na consciência que vai funcionar igual. Legal. Nesse ponto, a gente tem que verificar que valor de x elevado ao quadrado vale 64. Então eu vou fazer a operação inversa de elevar ao quadrado. Qual que é a operação inversa de elevar ao quadrado? Será extrair a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Legal? 8 o quê? Qual que é a unidade de medida? Centímetros, né? Então aqui vai dar 8 centímetros. Legal? Uma coisa importante, tá, gente? Que eu falei que aqui teria um mais ou menos, eu falei em sala isso, né? Sempre que eu colocar essa setinha aqui, eu sempre estou indicando assim, eu estou sempre pegando o valor positivo. Porque não tem como o lado ser uma medida negativa. Mas sim, quando a gente for trabalhar lá no ensino médio, com questões de equação de segundo grau, vai estar sempre duas soluções, uma negativa. No nosso caso não se aplica, sempre vai ser o valor positivo. E a unidade de medida também é importante anotar, tá? Senão quando vocês forem fazer física no 9º ano com o Hudson, aí ele vai ficar puto comigo porque não falei para pôr a unidade de medida. Tem que pôr, tô avisando já, tem que ter a unidade de medida aí. Legal? Beleza. Entenderam como é que a gente faz? Ó, a gente tinha a hipotenusa, tinha um lado, para descobrir o outro, a gente aplica o teorema de Pitágoras e ó, que coisa linda, eu descobri que o lado vale 8 centímetros. Top? Top. Bora lá. Mais uma questãozinha. Gente, nenhuma dessas duas questões estão na apostila, né? Então eu gostaria que vocês copiassem elas e tentassem fazer, sempre. Então beleza, olha só. Segunda questão. Qual a medida da diagonal do quadrado abaixo? Então tá aqui, ó. Esse quadrado de lado 1, ele quer saber a medida da diagonal. O que é diagonal primeiro, né? A gente tem que saber o que é diagonal. Primeiro, gente, se é um quadrado, se o lado dele vale 1, todos os lados valem 1. Massa?
E o que é diagonal? Diagonal é essa medida bem aqui, ó. Esse carinha aqui. Ele quer saber o valor daquele cara. Olha que coisa doida, tá? A gente já estudou aqui. E isso daqui vai cair num número irracional. A gente viu números irracionais já. Nessa época do Pitágoras, sim, achava que todos os números eram racionais. Até a gente chegar nesse carinha aqui, que vai aparecer logo logo, quando a gente fizer as continhas, e chegou num número que não era racional. Chegamos a um número irracional, assim como o pi, que a gente já viu em sala. Então, esse foi mais um dos motivos de a gente criar um novo conjunto numérico, que são os números irracionais. A partir daqui, os matemáticos começaram a estudar esse novo conjunto. Bora lá? Então assim, eu quero saber aquela medida da diagonal. Então eu não sei, eu vou chamar de uma letra. Chamei de D. Se você quiser chamar de X, fique à vontade. E o que eu quero saber, ó, olhando para esse triângulo aqui, você concorda que esse ângulo ali de baixo é reto? É, né? Ele vale 90, já que é um quadrado. E todos os ângulos de um quadrado valem 90. Todos os ângulos. Então esse ângulo aqui, ele é um ângulo de um quadrado, esse ângulo aqui embaixo. E claro, esse triângulo é retângulo. Se esse triângulo é retângulo, ó, que triângulo lindo. Coisa linda. Eu sei que eu posso aplicar o famoso Teorema de Pitágoras. Deixa eu só empurrar ele para cá. Uou, beleza, bora lá. Então eu sei que a hipotenusa ao quadrado, que é D ao quadrado, vai ser igual a soma dos quadrados catetos. Então vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Top? Eu peguei a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa que é oposta ao ângulo de 90, igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Então, eu vou ficar com D ao quadrado igual. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1, 1. Mais 1 ao quadrado de novo, 1. E aí eu vou ficar com D ao quadrado igual a 1 mais 1, 2. E aí, nesse ponto, eu vou extrair a raiz quadrada, já que eu vou fazer a operação inversa de elevar ao quadrado. Então, eu tenho que o D é igual a raiz de 2. E aqui surge, é daqui, tá, gente? Daqui que surge a raiz de 2. Aquele númerozinho irracional que se você pôr na calculadora vai dar aproximadamente 1,41. Legal? Massa, né? De novo, tô pegando sempre o valor positivo, tá? Sempre o valor positivo, já que é uma medida e a medida tem que ser positiva. Massa? Agora sim, bora para a apostila de vocês. Abram na página 115 e vamos resolver uns exercícios da apostila, tá? Página 115 começa ali, tá, gente? E vai até a página 120, tá? Da 115 até a 120. Então, bora lá. Primeira questão de todas é essa daqui, ó. Questão 1. Um estudante verificou que um triângulo com lados medindo 3 cm, 4 cm e 5 cm é um triângulo retângulo. Claro, a gente já até verificou isso, né? Realmente é um triângulo retângulo. A gente foi lá, aplicou no Teorema de Pitágoras e viu que era. Massa. Pensando nisso e observando que 3, 4 e 5 são números consecutivos, ele pretende construir um triângulo retângulo com lados medindo 7, 8 e 9 centímetros, o que também indica números inteiros consecutivos. Massa. Entretanto, caso desenhe esse triângulo, este poderá ser classificado como triângulo retângulo? Explique sua resposta. Legal. Pensem um pouquinho nessa questão, gente. Olha só. Ele pegou um triângulo 3, 4, 5, que a gente sabe que é retângulo, a gente já calculou. E ele quer saber se o triângulo 7, 8 e 9 também é um triângulo retângulo. Só que, assim, a única fonte de... Ele só está se baseando de que o 3, 4 e 5 são números consecutivos. E só por causa disso, ele acha que o 7, 8 e 9 vai também ser um triângulo retângulo por ter números consecutivos. Vamos ver se isso é verdade, né? Vamos verificar. Então tá aqui, ó. Eu condensei todas as informações do enunciado aqui nesse ponto, tá? Então tá aqui, ó. Os nossos lados 7, 8 e 9. E ele quer saber se esse cara é um triângulo retângulo. Primeiro, gente, 7, 8 e 9. Qual é o maior lado? O 9, né? Então, se o triângulo for retângulo, a hipotenusa teria que ser o 9. Massa? Então, vamos aplicar isso aqui no Teorema de Pitágoras e ver se é válido, ó. Então, vai ficar com 9 ao quadrado, que seria a minha suposta hipotenusa, igual a 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Legal? Joguei os meus três lados ali na relação. Quanto que é 9 ao quadrado?
81. Igual 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Mais 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. E aí eu teria que 81 é igual a 49 mais 64, que é 113. É igual ou não? Não, é diferente. E se é diferente, significa que esse triângulo 7, 8 e 9 não é um triângulo retângulo. Se ele fosse um triângulo retângulo, essa relação aqui seria válida, porque seria válido o teorema de Pitágoras. Se ele for retângulo, sempre vale o teorema de Pitágoras. Assim como uma volta também é verdadeira, né? Se o teorema de Pitágoras valer, ele é um triângulo retângulo. Legal? Então não é porque os lados são consecutivos que esse triângulo é retângulo. O 3, 4 e 5 é um caso que funciona, mas os outros casos não vão funcionar por causa de ser consecutivo. Massa? Então qual é a justificativa? A justificativa está aqui, ó. Não, pois caso ele fosse um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras seria válido quando aplicado a ele. Legal? Massa, né? Questãozinha legal. Questão número 1. Pulei a 2 e a 3, porque essas eu vou deixar de exercício para vocês. E fui lá para a questão 4 da avaliação nacional. Gente, uma questão que vocês têm que matar quando cair na avaliação nacional. Assim, ó, matar. Caiu, a gente está fazendo muito exercício desse tipo. Olha só. Caio mora em uma casa situada na beira de um lago, indicada pelo ponto A, no esquema a seguir. Então, Caio mora bem aqui, ó. Para atravessar o lago, ele percorre 3 km de uma estrada retilínea até o ponto B. Então ele percorre esses 3 km até chegar no B. Beleza. Para atravessar o lago, ele percorre até o ponto B, onde há um pequeno cais. Depois pega uma canoa e percorre 4 km em linha reta até o ponto C. Então daqui ele percorre mais 4 km até chegar aqui no ponto C, que é o seu destino final. Legal? Continuando. Na volta, ele pretende partir de canoa do ponto C até o ponto A em linha reta. Então, na volta, ele não quer fazer esse trajeto de novo. Ele quer vir aqui, ó, diretamente para cá, do C para o A. A letra X indica a distância em quilômetros que Carlos terá de percorrer. Considere que o triângulo ABC, formado na figura, é reto em B. Então, ele está falando que o triângulo ABC é reto. Se é reto, esse triângulo é um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, vale o nosso famoso, queridíssimo teorema de Pitágoras. Massa? Então fala assim. Com isso, em relação ao caminho total que ele percorreu de A a C, a distância x será? Então ele quer saber se esse x aqui, para percorrer de A até C, qual que é a distância dele em relação a esses lados aqui, ó. Basicamente, se eu percorrer do A até o B e depois do B até o C, ou percorrer diretamente, ele quer saber qual que chega mais rápido, por exemplo. Será que o X é 2 km menor? É 5 km menor? É 1 km menor? Ou é maior? Ou é 2 maior? Ou 1 maior? Será que essa distância aqui é menor do que essa soma aqui? Ou maior? Então a gente tem que verificar e assinalar a opção correta. Beleza, coloquei a minha imagem aqui, tá? Eu tirei um pedaço dela, porque só coloquei a parte que me interessa. Observe, gente, que aqui a gente tem dois lados. E esse foi o primeiro trajeto que ele usou para ir de casa até a escola, né? Acho que é casa até a escola, deixa eu só verificar. Não, ele sai de casa até chegar no outro ponto lá, não tenho certeza se é a escola. Beleza. Então assim, ó, do A até o B ele percorre 3 km e do B até o C ele percorre 4. No total ele vai percorrer 3 mais 4, certo? Ou 4 mais 3, que é 7. 7 km, não esqueçam da unidade de medida. 7 km. Então se ele percorrer a linha vermelha, ele percorre 7 km. Se ele percorrer a azul, quanto será que ele vai percorrer? Massa? Então olha só. Você sabe que esse triângulo é um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. Quem que é a hipotenusa? X, né? Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então eu tenho x ao quadrado igual a 16 mais 9, que é 25.
E aí, de novo, aplica a operação inversa de elevar ao quadrado, que é extrair a raiz quadrada. Então eu tenho x igual a raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Então eu sei que a medida x vale 5 km. Legal? Inclusive, gente, esse triângulo 3, 4, 5 a gente já tinha calculado anteriormente, né? Se você fosse chutar um valor aqui sem fazer continha, com certeza teria que ser 5 aqui. Porque é o triângulo famoso, famosíssimo triângulo 3, 4, 5. Massa? Então olha só, se ele percorre em vermelho, ele percorre 7 km. Se ele percorre só esse trajeto azul, ele percorre 5 km. Então a distância x é 2 km menor do que a distância em vermelho. Legal? Massa? Então a resposta é a letra A. E, por fim, uma questãozinha sensacional. A última, tá? Pra gente matar a aula. Um exercício sobre paralelepípedo. Ele fala assim, ó. Imagine esse paralelepípedo cujas medidas são 3, 4 e 12. E ele quer saber a diagonal desse paralelepípedo. O que é a diagonal de um paralelepípedo? É essa medida ali em vermelho. Ele quer saber quanto que vale aquilo dali. Gente, o que é um paralelepípedo? É uma caixa, tá? E eu quero saber uma medida de uma diagonal. E essa caixa, todos os ângulos nas pontas valem 90 graus. Todos valem 90 graus. E claro, essas medidas aqui, gente, desconsidera a escala, tá? Ele está fora de escala. Com certeza aqui o 12 teria que ser bem maior, né? Ele só está fora de escala mesmo. Considera então 3, 4 e 12, mas não se importa tanto com a escala do desenho. Bora lá, gente. Como que a gente pode descobrir aquela medida em vermelho da diagonal? Vamos pensar um pouquinho. Se você olha aqui para a base, ó, para esse triângulo que eu consigo fechar aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui, ó, é 90 graus. Claro, eu estou vendo meu desenho em perspectiva, mas se você coloca ele reto, você vai ver que a base ali é um quadrado, certo? É um retângulo, desculpa. E aí esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, exatamente aquele, ó. Essa medida aqui vale 3, então aqui embaixo vale 3. Essa medida aqui, ó, é exatamente aquela medida aqui, 4, certo? Vale 4. E essa medida aqui de cima, eu vou chamar de x, ó, é aquela de lá, ó. Eu vou chamar de x. Ok? Se aqui é 3, aqui é 4 e ali é x, você já sabe que esse x tem que valer 5, né? Porque é o famoso 3, 4, 5. Mas só para desencargo de consciência, bora aplicar no Teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos dois catetos. Então vai ficar x ao quadrado igual a 25, se você fizer isso, e vai chegar que o x é igual a 5, como a gente já fez em vários outros exercícios anteriores. Legal. Agora, gente, eu já descobri esse valorzinho aqui de baixo, esse carinha aqui. Eu sei que ele vale 5. Eu quero descobrir esse aqui, ó, esse aqui em cima. Como é que eu descubro aquele? Eu vou fechar esse outro triângulo retângulo aqui, ó. Olha que coisa linda. Esse outro triângulo, eu quero descobrir aquela medida D. Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu quero descobrir aquele D. É isso que a questão está pedindo. Eu sei que aqui embaixo vale 5, porque esse carinha aqui foi o que eu acabei de descobrir, era o meu x. Esse carinha vale 5. Esse daqui você sabe quanto vale, ó. Esse daqui, ó, é a mesma medida que essa. É a altura. Vale 12, certo? E aqui tá o meu D. O meu D é esse carinha aqui, ó. O meu D tá aqui. Massa? E aí, de novo, esse triângulo é retângulo, tá? Porque aqui tá fechando 90 graus. E aí eu aplico o Teorema de Pitágoras. Eu tenho que a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? O D, né? D ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado 144, então eu fico com D ao quadrado igual a 25 mais 144. E aí 25 mais 144 dá 169, então eu fico com D ao quadrado igual a essa soma aqui, que deu 169. E aí eu venho e aplico a operação inversa de elevar ao quadrado, que é extrair a raiz quadrada, e a raiz quadrada de 169 é 13. Certo? Lembrando, pego sempre o valor positivo aqui. 13. Então eu sei que aquela diagonal vale 13. Massa, gente. Muito legal, né? Então a gente já aprendeu até como calcular a diagonal de um paralelepípedo. Ó, que coisa top. Massa. De deveres para casa, eu vou deixar os exercícios 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tem bastante, tá? Mas é para vocês fazer com tranquilidade. A questão 5 não precisa fazer. A questão 5 usa régua e compasso, a gente vê em algum outro momento. E além disso,
além dos deveres, eu quero que vocês resolvam o para conferir. E o para conferir, gente, é para responder ele todo, bater uma foto e mandar lá no clipe para mim. Tá bom? Vai lá em tarefas no clipe e envia a foto do para conferir. Eu quero que vocês enviem todas as resoluções, tá? Que daí eu corrijo todas e respondo para vocês. Mas em especial o para conferir, que o para conferir é aquela nota que vocês já sabem que a gente sempre atribui. Tranquilo? Um forte abraço, espero que tenha ficado claro cada passo que a gente fez aqui. Pausem sempre o vídeo, não precisa se desesperar, voltem nele, está sempre disponível aí para vocês voltarem. Se em algum momento não ficou claro, dá uma descansada na mente, volta depois e aproveita o conteúdo, é um conteúdo muito top, tá? Forte abraço, gente, até o próximo vídeo, fiquem bem, bons estudos aí para vocês e até a próxima.